Então, boa noite para quem está presente e para quem está à distância, né? Hoje nós temos essa atividade que acontece no âmbito do programa da Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, em que nós, com o tema, né? Mussone ou Mussoni? Mussone? Mussone. Do mito da escrita aos sistemas literários, um estudo sobre a literatura na cultura do sul global, que será um diálogo, né, entre dois escritores, né? o Abreu Pache, de Angola, e o Ricardo Aleixo. Aí eu convido os dois para vir aqui a tomar um lugar à mesa. E eu próprio vou assistir ali embaixo, que é mais fácil para ouvir. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Abreu. E o Ricardo Aleixo é da casa, né? Então, senta aqui nesse. Tudo bem. Boa noite. É uma alegria estar aqui na minha primeira função, depois de empossado na cadeira de número 31 da Academia Mineira de Letras. Quis a boa sorte que o Abreu Pache tivesse uma agenda no Brasil neste período. E nós que somos parceiros em tanta coisa, desde o já distante ano de 2007, quando nos encontramos pela primeira vez em São Paulo, nos tornamos agora também parceiros nos cuidados do meu oftalmologista. Então, o Abreu está aqui também para se tratar com o Dr. Fábio Canadani, que é uma das grandes referências no cuidado dos nossos olhos. E aí ele aceitou de pronto o convite que eu fiz para termos essa conversa. Na verdade, é a extensão de uma conversa interminável entre nós, mas eu vou fazer intervenções pontuais, porque o mais importante, me parece, é a conversa do Abreu com vocês que se dispuseram a sair de casa numa noite de segunda-feira para saber um tanto mais sobre esse assunto que só cresce em importância no Brasil, que é a presença no mundo hoje daquilo que chamamos de tradições das culturas africanas e que se mostram sempre renovadas a partir das experiências de deslocamento pelo mundo, né? E com grande impacto na cultura brasileira. Eu vou ler aqui a apresentação do Abreu. Abreu Pache é um dos mais importantes poetas e ensaístas africanos em atividade. Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, professor e pesquisador do ISED, Instituto Superior de Ciências da Educação, e da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, também atua em espaços acadêmicos brasileiros e portugueses, como o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRJ, o Programa de Pós-Graduação em Letras, Educação e História da UFBA e o Programa de Comunicação e Linguística da Universidade de Aveiro. Tem inúmeros trabalhos de investigação científica e criação literária publicados na África, na Europa, no Oriente Médio e na América Latina. Pessoalmente, eu tenho Abreu na conta de um dos pensadores mais instigantes em atividade hoje no mundo, independentemente do campo ao qual se dedicam e ao contexto
a partir do qual atuam. Dizer que ele é um dos mais importantes poetas e ensaístas de Angola é dizer pouco, dizer ainda do continente africano é dizer pouco, porque a própria experiência dele como pesquisador no Brasil, como orientado pelo professor Ramalho Pinheiro, não é isso, Abreu? Mostra já uma perspectiva muito ampliada do que se vê normalmente no Brasil, porque aí já traz também como aporte o interesse pelo barroco, isso que é fundante na cultura brasileira, né? A minha relação com Abreu, que começou pela simpatia, né? Nós gostamos um do outro e pronto. Mas não pronto, porque os diálogos se mantiveram. Eu tive a alegria de, na condição de curador do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, edição de 2012, trazer o Abreu a Belo Horizonte para uma leitura-concerto que reunia também, sob a minha regência, 3 outros poetas. Foi uma experiência muito, muito especial para mim. Me lembro, como se fosse ontem, de nós saindo em grupo do Teatro Francisco Nunes, depois de fazermos a passagem de som. O Abreu seguia meio apartado do grupo, de cabeça baixa. Eu cheguei, abracei e perguntei: tudo bem, Abreu? Ele demorou uns eternos 8 segundos e me disse: não. E quanto mais eu vejo a sua expressão de calma, mais nervoso eu fico. No final, a leitura-concerto foi um sucesso. O Abreu tomou gosto pelos palcos, começou a apresentar performances em Luanda e em outros lugares, é praticamente um popstar da performance, e inseriu as artes da presença no seu campo de estudos. Então é algo realmente muito rico, muito sofisticado e inusual. No contexto brasileiro, pelo menos, esse deslocamento de campos artísticos e de conhecimento que o Abreu tem nos oferecido. E é isso que a gente vai escutar hoje. Abreu Pache, a palavra é sua. Obrigado, Mano Ricardo, pela belíssima apresentação. Eu gostaria de agradecer a direção da Academia Mineira de Letras pela oportunidade de poder estar aqui e podermos partilhar experiências, conhecimentos. Também manifestar a alegria de rever os amigos, a professora Nazaré Fonseca, que está aqui, é amiga há muitos anos, né? E ainda bem que a Pendrive entrou em cena. Era mesmo desse modo que eu queria me conectar ao mundo do conhecimento. O Mano Ricardo já traçou algumas linhas daquilo que no fundo tem estado a ser nosso interesse de pesquisa e de retrabalhar o conhecimento a partir da compreensão de fenômenos como a literatura como sistema, né? E a partir dos seus componentes. E nele também trabalhamos a escrita, né? A voz, né? E as oralidades. Há formas muito disciplinares, digamos, de se poder trabalhar esses elementos em que nós depois ficamos sem compreender como é que eles se entrelaçam e podem nos ajudar a compreender as diferentes manifestações artísticas entrelaçadas umas nas outras. E o que nós vamos tentar fazer aqui é ir buscar um elemento da cultura Bantu-Congo, o Musoni, né, que é uma forma de manifestação escrita, mas que funciona a partir
da organização dos movimentos do corpo, no sentido de que é algo que tem relação com sona, que significa escrita, mas é um processo de escrita que se organiza no corpo. Pode ser inscrição, pode ser o processo da decoração, decorar, aquilo que os latinos chamaram mesmo de decor, né? Aquilo que circula com sangue, aquilo que pulsa, aquilo que o coração dá movimento. Então, as atividades da memória, as atividades do corpo, os gestos, a voz e a forma como nós interagimos aos estímulos externos têm relação com aquilo que o coração faz, né? Tem relação com aquilo que nós também guardamos ou criamos como memória. Então, o exercício de escrita, comunicação, quando estamos a falar de escrita aqui, nós estamos a falar de escrita no sentido convencional, né? A relação dela com o papel, ou com papiro só, ou com pergaminho, ou com barro molhado, ou com pele de animais, ou com os ossos de animais. Ou seja, todas as outras formas e suportes em que ela circula. Não é só desta forma que nós estamos a pensar a escrita. Nós estamos a pensar a escrita a partir mesmo no momento em que a atividade da memória também entra em ação. Em Angola, por exemplo, mais especificamente, há um elemento da cultura chokwe, na Lunda, em que os padrões de comunicação é feita, nesse caso, a partir dos Mukwa Kutasona. Os Mukwa Kutasona são mestres de escrita. Escrevem. Mas eles escrevem na areia. Eles fazem o mesmo movimento que a areia do deserto faz. Fazer as dunas e desfazê-las. Então, os Mukwa Kutasona também o fazem. Eles escrevem aquilo que eles têm memorizado na areia, e enquanto o fizerem, eles contam a história. Dizem a adivinha, dizem o provérbio, ou formulam um conto, ou qualquer outra forma de conhecimento que esse desenho traz como código. Só que ele, quando terminar de fazer o desenho, deve coincidir também de contar a história, de dizer aquilo que o texto tem como informação. E quando ele termina isso, apaga. Então, esse elemento foram sendo acumulados como informação ou registro a partir do trabalho etnográfico desenvolvido por antropólogos portugueses e sul-africanos, que foram encontrando os lugares onde se faziam isso e foram fotografando, guardando imagens. Mas não isso como cultura, como sistema de escrita, desenvolveu-se a partir dessa experiência que nós estamos a dizer. Então, entender esse elemento, no caso dos sonas, faz com que nós interliguemos práticas também da cultura bantu, mas ligadas de outra forma de organização da informação, dos códigos de comunicação. No caso, o trabalho que os mestres de escrita da região de Cabinda fazem com as formas de provérbio esculpidas. Provérbios esculpidos, em que aquilo são imagens que são decoradas em pedaços de madeira, às vezes em barro molhado, que também tem todo um sistema de codificação escrita, que aporta em si contos, adivinhas, provérbios e sistemas filosóficos, sistemas também de conhecimento. Saindo desta experiência dos Cabinda, mais a sul de Angola, existem o sistema
dos agricultores, mesmo no norte também. Mas esses agricultores a que nós nos referimos são os do sul, em que eles têm toda uma relação com as atividades agrícolas, em que elas entram também na ordem da vida, codificam e padronizam a vida a partir da forma como se relacionam com cada uma das formas. E isso se dá também com performances dançadas, cantadas, que eles fazem imitando a forma como as plantas se comportam. E essas formas como as plantas se comportam, traduzir, ou seja, orientar a conduta dos homens, sobretudo os jovens. Então, há performances cantadas como o cacunde, né? O cacunde, aqui no Brasil, é o feijão frade. Um feijão, assim, aquilo é comprido, né? E ele tem uma forma irrestrita de crescer. Aquilo, uma vez colocado na terra, ele cresce de forma... Não precisa muito esforço para ele poder se reproduzir. Então, ele, quando é plantado, a forma como ele se comporta ao se arrastar é aquilo que os que decidiram codificar o comportamento da planta como uma forma que o homem não pode ser, ou o jovem não deve ser. E se você não pode ser como um cacunde que só vai. Você tem que se aprumar como um homem. Daí eles criaram as técnicas de colocar estacas, né? Para irem de vez em quando alterando o curso da circulação dos homens. E isso dito, explicado desse modo, ao fazerem as colheitas desse tipo de feijão ou outras culturas, essas formas de manifestação também aparecem como nos lugares festivos. Então, quer dizer que nós quando vamos e olhamos, vemos eles a dançarem e a cantarem, não conseguimos fazer uma tradução sistematizada da forma como isso entra e estrutura a própria ordem do conhecimento. Né? E fora desse lugar dos agricultores, há também o lugar dos criadores. Né? Os criadores no sul de Angola, sobretudo os criadores de gado bovino, têm códigos de comunicação que não são diferentes a esse que eu acabei de citar agora, na sua relação com o boi também, né? Em que o boi entra no centro dos rituais, né? E eles vão também criando padrões cantados e dançados, performáticos, que traduzem a sua relação também com o boi, Sititia. E tudo aquilo que se diz, que se faz, né? São coisas muito corporais, né? Muito corporais no sentido de que a voz participa, mas também muito orais no sentido de que o corpo se relaciona com todas as outras formas de sentido produzidas em torno daquilo que é o sistema de comunicação que se cria, né? E isso vai, cria-se, a semelhança de tudo que nós temos estado a dizer, uma forma também de orientar padrões de conduta, vontades, conceitos, princípios filosóficos, enfim. E para o nosso entendimento, nas leituras que nós temos estado a fazer de teóricos como o Yuri Stinianov, né? Em que ele vai trabalhar sobre o princípio de estrutura e a forma como nós podemos olhar para a literatura como série cultural, em menor ou maior grau, a forma como nós compreendemos também o trabalho desenvolvido por Paul Zuntor, né? Em que ele vai trabalhar com a poesia oral, vai trabalhar as performances e as vozes, a forma como vamos compreender teóricos africanos, no caso do Bonseki Fukiao, que vai trabalhar a cosmologia Bantu-Congo, quando ele
cria os sistemas de organização dos eventos, né, na cultura, nós entendemos que podemos, a partir do lugar onde falamos, que é o sul global, né, e isso não me parece diferente daquilo que os índios têm também como sistemas de comunicações. E esse trabalho foi iniciado de forma muito interessante pelo Antônio Risério, com textos e tribos, né? A poética extra-ocidental. Então nós entendemos que podemos iniciar um debate, ou debates, pelo esse inventário que estamos a fazer, de repensar, ou repensarmos aquilo que nós chamamos como sistemas literários, né? Precisamente a partir da forma como a própria literatura se abre, não só para as oralidades, como para a voz. Curiosamente, na Europa, onde é o lugar pronto, que todos nós apontamos o dedo a dizer que é onde surgiu o sistema da disciplinarização, e é lá mesmo onde saiu, não veio de outro lugar. Há um componente que se chama a equifrases. A equifrases a circular na cultura não tem uma diferença com aquilo que nós falamos sobre os textos de panela. Aquelas formas de inscrição que se faz na madeira, a equifrases. Se falamos do musique, né, que vai estar próximo da tragédia, não tem uma forma fixa de se manifestar, porque ele é ao mesmo tempo poesia, dança e música, né? E se sairmos desse registro, formos olhar para o próprio conceito da palavra literatura, segundo Pedro Machado, no seu dicionário etimológico, ele vai dizer que a palavra literatura, para além dele ter essa bipartição literatura, litera significa marca, voz, aquilo que foi dito. Isso no latim antigo, no século XIV. Pedro Machado, no seu dicionário etimológico, está lá. E o tura é o movimento. Então, a própria palavra em si, literatura, já trabalha o componente da voz, do som e do movimento. E tudo isso que nós mostramos, tudo isso do que nós falamos, estrutura esse tipo de sistemas para compreendermos a literatura de forma mais ampliada. Eu acho que, para início de conversa, Mano Ricardo, gostaria de ficar por aqui. O resto é aquilo que quer dizer, podemos trocar como experiências, né? Obrigado pela vossa atenção. Eu vou, então, ler um trecho do seu livro, Migrações Fractais, Estudos sobre o Provérbio na Cultura em Angola, para abrir outro quadro de discussão. Há mais um questionamento. Por que temos necessidade de aproximar o estudo do provérbio das artes visuais? É precisamente por conta do quadro de discussões que hoje se configura para compreendermos como a literatura pode limitar a compreensão dos elementos que estão presentes de diferentes formas na cultura. Dizendo de outro modo, como determinados objetos, mesmo estando configurados na escrita e nos gêneros literários, são pura e simplesmente ignorados quanto mais se abre uma seção onde são estudados no âmbito do que se chama de literatura oral. Na verdade, quando a teoria da literatura se fecha, estabelecendo seus objetos de análise apenas no âmbito da escrita e das narrativas por ela realizada, mostra que ignora as relações tentaculares que tem com outros materiais compreendidos no plano da visualidade.
A teoria da literatura condena a exclusão de elementos culturais colocados à parte por contingência. O motivo de tal conduta pode ser a busca de conforto e de acomodação no que se faz ou a incompreensão desses lugares de abrangência e contato, lugar das relações, para que se chegue a esse tipo de confinamento. O exercício que estamos a fazer é o de compreender as nuances das traduções literárias que se dão a partir da ideia de que o homem, para se comunicar, desenvolve a noção do rasto, como coloca Baitello Júnior. Estamos também a compreender essas traduções literárias a partir do trabalho de Hatterley, estados de relação em que, se observarmos a escrita a partir dos programas que as vanguardas artísticas desenvolvem, podemos notar como ela se revigora, ganhando contornos e configurações diferentes, não só naquelas que habitualmente nós fomos sujeitados a vê-la. Essas traduções literárias podem se configurar e se aproximar da ideia que se pode colher em Walter Benjamin. O que nos interessa é ver como se dão esses processos, ou seja, de que técnicas o homem se serviu e ainda se serve para imprimir nos materiais a imagem-conceito do provérbio. Esse trecho, em especial, me interessa muito, porque você mobiliza um arco de referências muito extenso a partir da noção de relações. Quer dizer, a coisa em si não interessa, ela tem valor relacional. E a coisa em si que você traz, e uma coisa que você traz, uma coisa textual, você traz com muita pertinência e que tantas vezes é reduzido a essa dimensão de oralidade rebaixada, né? Como se a oralidade dissesse respeito, como se ela não fosse algo complexo. Não é? Então você evocar o ideário das vanguardas do século XX é tocar numa corda muito sensível das relações entre as culturas, entre os contextos culturais, porque nós paramos a análise da relação das vanguardas com o que seriam as tradições extra-ocidentais apenas no tocante, apenas quando chegamos no ponto em que essas culturas, as culturas africanas, ameríndias, não europeias, enquanto elas são insumo e nutriente apenas para o programa das vanguardas, é que elas têm interesse. Então a novidade, a grande novidade, no meu entendimento da sua pesquisa, é trazer o provérbio não mais do modo como ele foi entendido até aqui, mas como forma viva e renovável a partir das relações. Eu, se possível, gostaria que você falasse um pouco mais sobre as relações e como essa senda de exploração teórica surgiu no seu trabalho. Quer dizer, isso se deu a partir da experiência de formação no Brasil, ou você já tinha insights sobre isso, sobre a necessidade de pensar as relações, de pensar um contexto forçosamente relacional para trazer para nós a atualidade, a contemporaneidade do provérbio. Sim, quer dizer que aí, Mano Ricardo, a palavra relações é importante, como também seria importante a palavra mediação e a palavra traduções, né? E Bruno Latour, né, trabalha isso. E se nós formos seguir o trabalho desenvolvido pelo grupo Biologia do Conhecer do Chile, quando fala da sua trabalho, da sua relação do corpo, né? O corpo, quer dizer, que o problema biológico com aquilo que são a poeses, né? Então, aí a relação entra. Então, o que, na verdade, ocorreu é que eu percebi isso no contexto cultural angolano. E essa informação, a professora Nazaré, se ainda tem a pendrive, deve estar naquele projeto, deve estar lá. Então, eu percebi essa relação. Só que não tinha uma linha teórica, um sistema de conhecimento que pudesse me ajudar a compreender isso.
até perceber, por via das relações que fui tendo com as pessoas, que a semiótica seria um dos caminhos. Aí, ter contactado um amigo que morava em Espanha, na altura, a um cubano que faz a tradução da obra de Iuris Lotman, os 3 volumes, Semiosfera 1, 2 e 3, né? Entro na relação com este trabalho de Iuris Lotman, na altura, e então aquilo ajudou a ampliar o meu horizonte de compreensão das coisas. E aí onde eu vou perceber em que a matemática como conceito, como palavra, é o lugar de mediação, o lugar de tradução. Né? Porque, aliás, a própria palavra matemática vem de matema, né? Matematica, que é quer dizer, a forma, o método como se vai ao conhecimento. Então, com que materiais é que a matemática trabalha? Né? Quais são as formas geométricas, os números, enfim, tudo isso. Né? Então, se olharmos para a matemática a partir desse lugar, esse lugar estruturado de conhecimento, da filosofia, sistema de conhecimentos, então, muitas das coisas que nós hoje discutimos com o conceito de tradução, conceito de mediação, conceito de relação, pode-se resolver. Pode-se resolver a partir desse nível de compreensão. Então, a literatura estar ligada à matemática não é nada forçado, não é natural. Natural. A literatura tem uma relação com as artes plásticas, tem uma relação com o corpo, com a performatividade. É natural, isso não é nada forçado. Porque nós é que, em função como o conhecimento se disciplinarizou, se estrutura como forma de conhecimento. Imagina você dizer literatura oral e literatura escrita. O que está a se fazer aí? Então, aquelas formas brincantes que nós criamos na cultura, né, como eu disse bem, desaparecem, porque quando os rituais de colheita surgem, há formas brincantes. Aí há a presença do lúdico, a presença do erótico, que vai refuncionalizar toda uma relação em que a voz, o corpo e as coisas, quer dizer, combinam-se em alegria. Né? As matemáticas, pensadas a partir desse lugar, a literatura, pensada a partir desse lugar, o provérbio, pensado a partir do lugar em que o Mano introduziu muito bem. O livro tem muitas passagens, então algumas também a gente não se lembra, né? Mas foi oportuno de trazer isso, por ter esse tipo de compreensão. Então, o Brasil foi muito importante, não só da minha relação, eu mesmo, como escritor, como poeta, né? Mas também a forma como me ajudou a organizar o conhecimento. Saber ler ou trabalhar o conhecimento a partir dessa relação intracódigo. Né? Enfim, é isso, eu não sei. Mano Abreu, eu te escutando me lembro de como a matemática foi, para a minha geração, um grande monstro. Para todos nós. Então quando abandono a sala de aula para poder ter tempo de estudar, para o que eu queria, eu vou conhecer exatamente e vou me interessar exatamente pelas formas artísticas que têm o rigor geométrico e o sentido de construção como fundantes. Então chega a ser irônico que exatamente aquela disciplina que me atemorizava passe a ser o que me atrai. Né? Então, me interessar por poesia concreta, me interessar por cubo-futurismo russo, pelas vanguardas, enfim, é me levar a um ambiente muito refinado e lúdico com aquilo que me assombrava. Né? Quando você citou aí o Sona, eu até queria te pedir que falasse um pouco mais extensamente sobre eles, porque o meu interesse pelas vanguardas
ele é contemporâneo do interesse pelas culturas africanas e seus desdobramentos pelo mundo. Então, eu guardo ainda hoje um livro sobre Sona que me impressionou exatamente por ter aquilo que eu encontrei e buscava fazer, inclusive em termos de rigor geométrico. É o que vai me apresentar, vai fazer com que eu me interesse também por uma vertente das artes visuais no Brasil que pode ser chamada de afroconstrutivismo, que tem um Rubem Valentim, que tem Emanuel Araújo, que tem aqui em Belo Horizonte o Jorge dos Anjos. Só que isso tratado sempre de maneira lúdica. Não é mais o monstro, a matemática não é mais monstro, ela nem mesmo é citada. Ela é base para outras relações que se estabelecem. Eu queria te pedir, então, que fale um pouco mais sobre o Sona. O que é o Sona? Você já falou um pouco. Queria que você entrasse um pouco mais nessas questões estruturais do Sona. Que tipo de história pode ser contada por meio do Sona? Como é que isso se estrutura na areia? Quer dizer, que o Sona eu diga Mais próximo. do microfone. Ok. Agora. Pois, o Sona, eu disse no fundo, o, toda a minha comunicação é orientada na estrutura do Sona, né? Porque o Sona aporta todas aquelas ilustrações que eu fiz em Angola, nas diferentes culturas, no norte e no sul. Porque lá tem história de animais, a história da relação do homem com os animais, da relação do homem com os ancestrais, né? A forma como eles próprios, como que eles criam uma cosmovisão, né? Então, o Sona é um sistema de saberes, é um sistema filosófico que, ao criar aqueles diferentes padrões geométricos, né? São as histórias, são os provérbios, são códigos de conhecimento. E tem níveis. Tem níveis. Tem os iniciantes, tem os medianos e tem os avançados, que eles são já os Mukwakkuta Sona, que são os detentores do grande detentor de saber, são filósofos na dimensão da filosofia. Então, todas aquelas questões de grande complexidade e abstração é tratado já a esse nível superior. Então, o Sona, mas infelizmente o Sona hoje, infelizmente nada, né? Porque também são formas de conhecimento, ele ficou mais voltado a ser redirecionado para um lugar das matemáticas, né? E é isso que aparece. Mas essa forma como ele pode ser aproveitada para as performances artísticas, as formas brincantes e lúdicas, as artes, né, de modo geral, praticamente não se explora. A própria forma como o corpo, porque o Mukwakkuta Sona tem que ser uma pessoa com muita destreza. Todo detalhe é importante para aquilo que ele vai fazer. Os olhos, os dedos. E ele, enquanto estiver a desenhar, quando pousa os dedos, não os pode levantar até fechar o desenho. Né? Porque se eu fizer, ele próprio já tem problemas. Isso enquanto narra uma história. Sim. Exatamente. É isso. Ele não pode levantar as mãos até terminar a história. Então isso tem que ter uma coordenação motora muito complexa e eficaz, né? A pessoa tem que ter tudo a funcionar da melhor forma. Então, isso é o que eu posso falar mais sobre os sonas a partir do lugar onde podemos pensar os sistemas literários ou sistemas artísticos, de modo geral. Essa questão dos níveis, isso já é muito importante, penso para quem nunca ouviu falar em Sona, ouvir falar de uma forma híbrida, em que os elementos se colocam de modo interrelacional, e a existência de níveis joga na lata de lixo da história uma gama muito vasta de
interpretações sobre as criações do continente africano. A nossa ignorância, ela é multiplicada quando escutamos falar em níveis de complexidade na realização de algo. Porque no Brasil, todo o legado africano tende a ser reduzido à expressão de sobrevivência material de algo que já se deu. E o que me parece mais interessante e que é o que mais me atrai no seu projeto, tanto enquanto pesquisador como enquanto poeta, é o modo ousado como você traz toda essa discussão para o presente. Interessa sim o que já se deu, mas você traz para o presente e coloca em cotejo com aquilo que é dito sobre outros processos criativos. Me parece que aí é que se encontra o fator de maior interesse no que você faz. Você pode ter o aporte etnográfico, antropológico, etnopoético, mas o fundamento é a criação, e a criação no aqui e agora. Aquilo que, em perspectiva sincrônica, veio de um passado bastante remoto, mas se coloca vivo, ainda agora. Eu gostaria de convidar as pessoas que se interessarem a lançar questões para o Mano Abreu. Eu gosto sempre, quando eu te ouço, de pensar no Amadou Mpateba, onde ele diz que em África, quando morre um velho, eu espero que você demore muito a morrer. Eu prometo não morrer também tão cedo. É uma biblioteca que se queima. Então eu escuto você falando, eu escuto uma biblioteca falando. Então, estão abertas as conversas. Nazaré. Eu não acho que queria fazer pergunta, não, porque eu confesso que essa discussão que o Abreu está trazendo agora, ela é muito nova para mim, eu não estou conhecendo, não. Mas, com relação aos provérbios, eu acho que a gente que trabalhou, ou as pessoas no Brasil que trabalham com as literaturas africanas, e principalmente com autores que, de certa maneira, eles trazem o provérbio, mas não o provérbio com esse senso moral que a gente está acostumado a perceber e a ver, mas o provérbio como um processo criativo. Processo criativo. Então, eu estou me lembrando, por exemplo, de uma vez que o Rui Duarte Carvalho, que foi um grande pesquisador, antropólogo, não é? E trabalhou muito com os pastores Cuvale, que ele falou da dificuldade que ele teve de entender o significado, e nem é assim, o que o provérbio significava para aquela cultura. Porque nós temos uma tendência muito grande, nós, que somos do outro lado, uma tendência muito grande de querer explicar logo o provérbio. Não é? Então, eu quero explicar. E, muitas vezes, a explicação que eu tento dar, o que eu dou para aquele provérbio, não está passando por aquilo que ele significa no meio daquele povo que o usa. Não é? Então, ele fala assim, que ele aprendeu muito a ouvir muito e a prestar atenção na experiência daquele povo, para ele começar a perceber os sentidos daqueles provérbios. Vamos dizer assim, ele ouvia o provérbio, mas a tendência dele, como todos nós, era rapidamente de colocar aquele provérbio numa pauta explicativa. Né? E ele, como antropólogo, ele ainda vai colocar numa pauta explicativa do campo da antropologia, principalmente. Mas que ele percebeu logo que isso não o fazia entender nada. Então, que precisava que ele tivesse um contato maior com aquele povo
para ele tentar entender o que, quando eles falam por provérbios, muitas vezes o provérbio é uma referência a um estado de vida, a uma forma de vida, a um sistema. a um sistema. De conhecimento. Então não adiantava nada ele querer entender o provérbio naquela imediatez. A gente quer explicar logo, não é? Acho que a gente do lado de cá foi aprendendo a entrar nesse universo da oralidade, principalmente dessa linguagem sintética, que é do provérbio, muito através da literatura que também está absorvendo esses provérbios, literatura, por exemplo, do Rui Duarte, do Boaventura Cardoso, outros autores. Paula Tavares. Paula Tavares, né? Maimona também. Mas mesmo assim, para a gente, o Pache, não é tão fácil a gente perceber, porque a gente não está em contato com aquele universo cultural, não é? E porque também a gente tem a vontade logo de ter uma explicação imediata do que significa aquilo. Então, eu acho assim, eu acho que a gente melhorou muito através da leitura e da perceber que, por exemplo, o uso que o Rui Duarte faz dos provérbios dos povos Nianeca é muito diferente do uso dos provérbios que o Boaventura faz, não é? Dos povos que ele está trazendo da literatura dele, muito diferente dos povos da Huila, que é o que a Paula Tavares traz para a gente. Confesso para você que não é fácil a gente entender toda essa abrangência, eu acho que sobre a qual você está falando, e eu estou entendendo muito pouco ainda. Essa abrangência desse provérbio ele está inserido num sistema, e que não significa só a gente falar que é uma expressão da oralidade, porque não é só isso também. Né? Não é só isso. Ele está inserido num sistema cultural, e naquele sistema cultural ele tem uma dimensão bem mais, vamos dizer assim, bem mais intensa, que a gente precisa de aprender. Não é mesmo? Eu acho que a gente conseguiu melhorar muito a percepção dessas questões sobre os provérbios, sobre os ditos, porque a gente aprendeu também, não teve paciência um pouco de deixar que vocês falassem mais para a gente do que a gente falasse por vocês. Que vocês explicassem mais sobre a cultura de vocês do que a gente ficar tentando, com o nosso lado de cá, tentar dizer o que a gente estava entendendo. Eu acho que não é tão fácil, mas assim, acho que a gente melhorou muito a partir dessa escuta das questões que foram nos chegando através não só dos escritores, mas também dos filósofos africanos, dos antropólogos africanos, sabe? Eu acho que a gente foi aprendendo, mas não significa que seja fácil para nós adentrar esse mundo dos provérbios e achar que nós entendemos tudo que eles expressam só porque nós somos letrados. Tá? Então, eu estou dizendo que eu estou achando a minha dificuldade inicial, que eu tive muita dificuldade, por exemplo, com as leituras que eu fiz, ou que eu faço, de alguns autores que dão aprofundam muito nessa dimensão do provérbio, mas estou dizendo que agora, você falando aí também, eu volto àquela incapacidade inicial nossa de adentrar nesse mundo e saber que nós estamos compreendendo inteiramente esse mundo. Mas te agradeço muito as suas explicações que você deu. Quando você respondeu as perguntas para o Ricardo Aleixo, eu entendi mais um pouquinho. Obrigada. Abreu, eu peço licença para fazer um comentário ao que a professora Nazaré trouxe. O que me parece, depois de tantos anos tentando estabelecer, desde a minha perspectiva de brasileiro, alguma aproximação
entre o repertório das vanguardas e aquilo que eu fui conhecendo das culturas africanas, só confirma uma impressão inicial que eu tive de que ao fascínio que aquilo provocava sobre a minha sensibilidade artística correspondia uma complexidade crescente. Eu ainda não sabia que estava tratando ali pelos 21, 22 anos, eu ainda não conhecia o termo intersemiose, eu não conhecia o termo tradução intersemiótica. E falar de intersemiótica, de dimensão intersemiótica de algo, é falar de uma complexidade absurda, porque nós vamos ter sempre um signo traduzido em outro, e em outro, e em outro, e em outro, numa escala felizmente interminável, né? Eu me lembro de um estudioso que falou certa vez sobre... Eu não vou citar o nome dele porque é alguém de quem eu me tornei um desafeto, e não quero provocar polêmica, não se trata disso. Mas ele ironizava, e eu concordo com esse gesto dele, pessoas que no contexto dos anos de 1990, quando surgiram as primeiras performances intermídia no Brasil, feitas por Augusto de Campos, por Arnaldo Antunes, por outras pessoas, as pessoas rebatiam de pronto essas experiências, dizendo que isso era uma popização da literatura, que era um abastardamento da poesia. E aí, essa pessoa, que eu não vou citar o nome, disse inteligentemente o seguinte: é um pouco demais esperar que pessoas que mal sabem ler leiam, escutem e vejam ao mesmo tempo. Porque intersemiose é isso, né? Então, me parece que é menos uma questão de compreensão do texto e mais algo que está aqui na quarta capa do livro, assinado pelo professor Amálio Pinheiro. Talvez isso nos ajude a entender aquilo que nos parece uma dificuldade nossa, mas que é uma qualidade desses processos estéticos, né? O Amálio escreveu o seguinte: o material oral dos provérbios, com sua orquestração, suas rimas e espelhamentos, sua diagramação, etc., mergulha fundo nas vozes e imagens da natureza, gentes e bichos, mentes e raízes, tudo isso que desdobra ritmos e formas em situação contínua e vital de travessia tradutória, para se reconfigurarem em modos atuais de transmissão. Daí a necessidade de se investigar concomitantemente o estado relacional entre o sistema de comunicação atual e o dos sistemas das tradições orais. Então, o convite que me parece que está posto aqui é esse de lidar, tirar proveito daquilo que a gente não compreende também, mas que nos fascina, não é? Quer comentar? É isso mesmo, é isso. O que a professora Nazaré o que disse, um mesmo provérbio pode explicar várias coisas. O mesmíssimo provérbio. Ele é elástico, né? Então, daí que nós podemos ter só um provérbio para criar a partir dele sistemas de conhecimento, sistemas de saberes. E isso que o Rui Duarte vai e traz no estudo que ele faz é precisamente aquilo, no fundo, que nós, a partir do princípio disciplinar, tratamos, né? Está um provérbio, a gente pensa um conteúdo para ele, depois vamos e aplica, né? Esse provérbio explica aquele problema, esse provérbio explica aquele outro. Mas o provérbio não resolve. O mesmíssimo provérbio pode servir para explicar problemas completamente diferentes. Às vezes até opostos uns dos outros. Né? Mas o provérbio está a explicar isso mesmo. Bem? Agora, como é que nós que fomos ensinados, pautados, formados, a ir separando as coisas, reduzir delas a complexidade, e entenderíamos isso? De colocar de parte. Quando eu cheguei na PUC, e essa história interessa contar, a professora Jerusa Pires Ferreira, de boa memória, viu-me preocupado a recolher quase todos os livros, estudos que haviam, falavam sobre provérbios.
Então eu vou e todo entusiasmado. Diz a professora, comprei mais um. Eu disse, não, para que estás a ler esses autores? Põe-os de lado. Você está a fazer um caminho diferente destes. Não lê esse daí. Eu não entendi. Não entendi. Mas claro que depois dos comentários que eu vou fazendo nas aulas e outros, então aí fui ver, quer dizer, como é que eu estava a desenvolver um projeto, estava tecnicamente deslocado daquilo. Mas para mim, a compreensão que eu tinha é que tudo que falasse sobre provérbio era precisamente aquilo que eu podia adotar. E, sem ter percebido, quer dizer, que o outro lugar que eu estava a construir dentro daquilo que eu estava a desenvolver como pesquisa. Então, o grande interesse que surgiu depois, para mim, foi isso. É primeiro entender o provérbio como imagem. E depois de eu entender como imagem, ver como é que ele faz essa relação intracódigos, né? Como é que ele faz a relação, a circulação intracódigos e como é que ele circula nas coisas, em todas as coisas. Então, tipo, a dançar, né? A cantar e a dançar, toda a forma como ele, aquilo que ele diz e a forma como ele organiza os gestos, enfim, é o provérbio. Mas como é que eu vou entender que aquilo é provérbio? Eu não estou iniciado para isso, né? E também encontras alguém a esculpir, ele, ao fazer a decoração de qualquer utensílio, dentro do utensílio, fica lá o código, o provérbio. Tá bem? E isso, entre outras coisas que fui descobrindo, né? Dentro da própria ordem da cidade. Então, aquilo que a professora disse, a dificuldade não é só vossa aqui. A dificuldade é nossa, porque o sistema republicano e do patriarcado, né, e a forma como o próprio o conhecimento foi organizado, não permitiu que nós pudéssemos olhar pela janela. Né? Haviam portas, né, portas bem definidas, né, e sobre as quais nós podíamos ver as coisas e o mundo, né, mas nunca pela janela. Então, hoje, na verdade, acho que podemos nos reler de outro modo. Então, nós também temos as mesmíssimas dificuldades. Né? Temos as mesmas dificuldades. E te escutando, eu penso numa experiência muito particular que tem se repetido ao longo dos anos, que se dão quando eu me apresento, quando faço performances em países como Suíça, França, Alemanha, e as pessoas vêm falar comigo depois de que, apesar de não entenderem o português, tiveram uma percepção global da performance. É porque na performance a ideia de texto é relativizada, não se é ampliada e relativizada ao mesmo tempo, porque texto não é mais um conjunto de signos verbais, mas sim o que acontece com eles na relação. O gesto, se ele é mais ágil, se ele é congelado, a voz se é dita de modo mais suave ou se é gritado, tudo isso é informação gerada. O que tem me permitido nos últimos anos, e agora me leva nesse novo deslocamento, passar uma temporada nos Estados Unidos estudando exatamente a intermedialidade nas produções afrodiaspóricas. É isso que me interessa hoje. Pensar como o conceito de intermedialidade surge nos contextos de vanguarda dos Estados Unidos e da Europa, mas para pensar não mais o legado das vanguardas, para pensar aquilo que muitas vezes nós ainda tratamos de modo a rebaixar como tradição, como algo fossilizado, como algo que já está dado e que, quando muito, nós poderemos recuperar o sentido, como se o sentido também não pudesse ser permutado, como se ele não pudesse ser permutado. Me lembro aqui da romancista estadunidense Alice Walker chamando atenção para aquilo que o tio Tom
diz quando ele diz sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Me lembro também de Miles Davis dizendo, em resposta a um elogio que ele recebeu, quando ele participou na década de 1980 de um seriado chamado Miami Vice: você mostrou-se um grande ator. Aí ele deu de ombros e disse: todo negro é ator. Então, seria preciso escutarmos debaixo de muitas camadas de aparente submissão aquilo que está sendo dito de fato. Estou falando em experiências bem específicas, de pessoas submetidas a um jugo e que debaixo do sim senhor, tem as imprecações, as pragas, os xingamentos e muito mais coisas. E isso vai transparecer enquanto significante também. Então, é uma complexidade inerente aos processos híbridos e que vão acontecer não só na arte, vão acontecer no cotidiano. Todas as pessoas fazem isso. Nós somos sempre muito criativos diante das demandas, sejam aquelas do prazer, sejam aquelas do enfrentamento. Nosso corpo se transforma sempre. Então, eu queria te escutar, Mano Abreu, um pouco mais sobre essa sua percepção, não na arte, mas no cotidiano de Luanda. Você percebe essa noção ampliada de provérbio? Você se deixa fascinar por isso? Sim, isso percebe-se, Mano Ricardo. E a professora Nazaré falava pouco da transformação, né? Quando ela foi, a forma como a cidade se transformou. Se olhar para a cidade de Luanda, não sei se o Mano Ricardo teve o cuidado de ver esse detalhe. Há prédios, edifícios, né? Foram transformados. Né? Há uma forma arquitetônica original que o edifício tem, mas com a ação do próprio homem na cidade, ele transforma o prédio. Então, ele vai pegar, faz uma varanda com um padrão, ele vai lá, coloca bloco, coloca madeira, muda. Né? Então, a própria cidade, toda a cidade de Luanda, a zona baixa, a zona urbana, é toda ela tomada ou invadido pela periferia, periférico. Então, há essa forma plástica de ver a cidade, plástica, visualizada. Mas também isso nas vozes, nos sons, tudo se mistura. A voz da zunga, a voz do chamador, do vendedor de jornal, do taxista, tudo se mistura. Eu gravei muita coisa, Natália também, em Luanda. Então vê-se, e isso que se vê em Luanda encontra-se em quase todas as províncias de Angola. É uma característica própria. Mas é uma forma que nós ainda não conseguimos nos ler. Porque nós somos excessivamente voltados para a cultura oral, mas a escola não se organizou desse modo. A escola organizou-se para a cultura escrita. Então, nós estamos sempre a ser invadidos por essas oralidades todas expandidas, né? Mas expandidas de modo muito avassalador. E não conseguimos compreender ainda como conhecimento a partir desses lugares. Mas isso nota-se, mano, é muito evidente. Mais perguntas? Comentários? Pode falar? Salve, Abreu. Salve. Bom te ver. É o Leo, né? Sou eu. O próprio? Querido, tudo bem? Tudo bem. Eu te ouvindo falar e ouvindo também a pergunta da professora Nazaré, me ocorre algo que está constantemente nos meus questionamentos aqui no meu dia a dia de poeta brasileiro interessado nas bantofonias da nossa língua, e pensando
que de um tempo para cá nós estivemos um pouco mais próximos do que é a cultura angolana. Não é que nós estivemos, mas nós tivemos a oportunidade. Quem quer tem a oportunidade de estar mais perto. Você tem internet hoje e você tem influencer no Brasil e na Angola, e em ambos os lados os influencers são, quer dizer, angolanos no Brasil, brasileiros na Angola e assim por diante. Então, quem quer saber alguma coisa consegue se informar hoje em dia melhor do que em outros tempos. E aí, então, eu vejo justamente esse ponto sobre a forma como os dois países, ao longo do tempo, estiveram distantes. Eu vejo que qualquer pessoa que quiser se declarar informada sobre o que acontece em Portugal, na França, na Alemanha, qualquer país europeu, consegue saber facilmente o que acontece e às vezes até se dizer parte daquilo. Nós ficamos por muito tempo longe da Angola. E aí quando a gente vê alguns aspectos culturais da Angola no Brasil, muitas vezes nos parece exageradamente distantes do que aquilo que a gente é capaz de decifrar. Então, eu vejo agora recentemente um rapaz, eu falei de influencer porque tem um rapaz chamado Gio Catuco, que eu gosto muito de ouvi-lo falar. Ele é angolano, vive na Angola, e ele fala sobre palavras de origem banto que existem no Brasil, no inglês, no francês, em outros. E ele fala isso de uma maneira muito bonita. E ele gosta de ensinar o quimbundo para as pessoas, né? Agora, no Brasil, a gente tenta encontrar mais informação, tentou por muito tempo encontrar mais informações sobre a língua quimbundo e sempre foi muito difícil, né? Então, eu acho que isso se aplica também à questão do provérbio e à questão de outros aspectos cotidianos da linguagem, né? De cotidianos ou não cotidianos, inclusive, às vezes da própria literatura. No Brasil se formou um mercado editorial muito centrado em sempre centrado nas culturas europeias, e de um tempo para cá ele começou a se interessar por outras coisas também, né? Agora, eu não sei como funciona isso na Angola, não sei quais são essas possibilidades e como que os angolanos sentem essa proximidade. E agora, no caso do Abreu, que viveu no Brasil, que vive, de certa forma, intensamente no Brasil, né? Eu imagino, e justamente alguém que fala sobre a mediação e a tradução e outros aspectos da relação, queria saber então isso. Qual que é a sua visão desses pontos que eu aponto dessa forma, talvez você veja de outro modo. É isso. Leo, é isso mesmo. Quer dizer, que o nosso problema, Leo, é aquilo que eu tentei responder à professora Nazaré, né? Nós, como sistema de conhecimento, quer dizer, o outro sistema de conhecimento, esse urbano, né? Temos mesmo problemas. E esse jovem que citou, ou muitos que têm estado a fazer trabalhos que vão aparecendo, vídeos, né? Vão aparecendo na internet, são jovens que estudaram aqui e que também foram estimulados pelo interesse de brasileiros que queriam aprofundar isso. Um trabalho pioneiro desenvolvido aqui no Brasil sobre o estudo das línguas bantus, mais especificamente do quimbundo, foi desenvolvido pela professora Ieda Pessoa, da Bahia, né? Eu conheço bem até a professora. Mas é uma coisa muito interessante, né? Então, aquilo que depois passou a se fazer no Brasil sobre o interesse e o estudo das línguas africanas, parte dela. Por isso que existem na Bahia, nesse momento, pessoas que falam com substância,
em Kikongo conversam, né? Estudam o próprio sistema de pensamento em Kikongo, né? Uma coisa que nós, por exemplo, não fizemos. Estudam o sistema de pensamento em Kimbundo, enfim. Então, aqui no Brasil, também como nos Estados Unidos, sobre as nossas culturas, vamos até parte da Europa, alguns países da Europa, que eu vi estudos desenvolvidos na Hungria também, são as línguas africanas, bem interessantes. Quer dizer que, noutros lugares fazem-se e nós não fizemos lá. Porque nós não, está na lei só, está na lei. Está na lei a dizer que o Estado vai promover o ensino das línguas nacionais. Até diz que vai promover, né? Ele nem se sente obrigado a fazer isso. Então, nós movemos no sentido contrário a isso. E isso é mais também por causa da forma como nós achamos que isso que nós estamos a discutir aqui é uma face do atraso. É uma face do atraso. Estudar isso para quê? Agora vamos estudar essas coisas, provérbios. Para quê? Entendeu? Então, quer dizer, que tipo de diálogo vais ter com uma pessoa que pensa assim? Ele é que decide, né? Que decide se você pode ter um projeto financiado, se não. Ou seja, toma muitas decisões. Porque quem pensa assim é quem está no governo. Quem governa também. Quem está na política ativa. Infelizmente. É isso que eu queria dizer, Léo. Bom, eu acho que a gente já vai caminhando para o final. Alguém mais tem questões? Davi. Boa noite. Me chamo Davi, sou de Salvador, morando há 3 anos aqui. O Ricardo Aleixo me deu as primeiras palavras sobre como chegar, sobre como estar. Eu fiquei pensando como o grafocentrismo, né, como instrumento de colonização, interpelou de diversas formas as existências, né, nas colônias, né? E como isso, de certa forma, criou um sistema literário baseado estritamente na grafia como qualificação, né? E a oralidade como desqualificação, né? E aí, de alguma forma, a minha mãe falava uma coisa lá em Salvador, né? Não sei se é um provérbio, dizia assim: sua cabeça é seu guia. Isso aí, desde novinho até hoje, essa é a frase que demarca, né? E lá na Bahia tem o Yorubanto, né, que trabalha, tem os cursos. E fiquei pensando como essa tradição grafocêntrica ela foi sendo contaminada também, né, com a oralidade, né, com as culturas negras e indígenas, e como ela vem sendo contaminada de alguma forma, né? Fiquei pensando nisso, né? De como isso vem se processando e também com o mercado se abrindo mais, né, para as outras escritas, né? Como isso vem, de alguma forma, colocando e dizer, o sistema etnográfico é só um sistema diante de vários outros sistemas que existem, né? Pode ser o sistema mais valorizado dentro de um sistema literário, mas e como as outras literaturas trabalham de forma imbricada, né? De uma forma até interespécie, né? Lidar com a planta, lidar com os sons, e como isso, e vendo o professor falando, fiquei pensando que a gente imagina, a gente até sabe, mas quando a gente percebe sendo colocado em falas, em populações, isso como se processa, fica muito mais palpável, né? Então, é isso, professor, essa pergunta.
mais... Essa questão grafocêntrica também pode ser discutida. Há às vezes a ideia de a gente pensar que o princípio grafocêntrico é o urbano, né? O da cidade, do papel, da escrita. Mas toda forma como o índio ou o africano lidar com a selva, há um mapeamento. Ele tem formas gráficas que lhe orientam na selva. Se estiver na savana também. Se estiver no deserto também. Então, os elementos que lhe orientam são grafocêntricos. São grafocêntricos. Agora, há esse lugar de se criar o princípio da cultura grafocêntrica a partir do prospecto urbano, né? Também são discussões que também precisamos ter, precisamente por causa desse lugar em que o mano Ricardo bem avançou, e também o Davi acabou por dizer isso, das mediações, das relações. O sistema de comunicação, ele entendido, é muito complexo. Muito complexo. Isso não é nada que a gente pode separar e achar que quer dizer, como é? A cultura grafocêntrica é urbana. Né? E há teses, né? Há coisas defendidas nesse sentido. Não quer dizer que não tem nada a ver. O índio vai, mapeia a selva, se relaciona com ela. Sabe lidar com ela. Isso é grafocêntrico, no princípio. Ao menos que a gente tenha, quer dizer, pense no grafo a partir de um outro registro, né? Que não seja esse, por exemplo. Por que nós fizemos aquela digressão e tentarmos trabalhar os sistemas da escrita nos diferentes suportes em que a escrita vai circular? Era precisamente para mostrar essa forma já grafocêntrica, né, nos sistemas de comunicação. Era só essa observação que eu gostaria de fazer. E importa também pensar, no tocante a esse ponto em específico, uma ideia de relação com o corpo que já o compreende como espaço e como espaço móvel, porque as escarificações, as pinturas corporais, elas vão ganhar outras conotações conforme o movimento, né? Conforme se dança, aquilo vai ampliando a partir de sua dimensão plástica, os significados vão se acumulando, vão se perdendo também, conforme o ângulo de onde você observe. Sim. O que me agrada em especial nos processos intersemióticos sofisticadíssimos, como os de Angola. Os de Angola que são sofisticados. São sim, são muito, porque... Os índios também são muito sofisticados. Mas eu queria falar de Angola, porque eu estive lá, quero voltar. Então é uma propaganda que eu estou fazendo aqui para que o Mano Abreu converse com as autoridades de lá, no sentido de que o Mano Ricardo possa voltar em breve, quero muito. Exatamente. Então, o que eu estou pensando aqui é o que eu vi de mais importante, pelo menos nos últimos 3 minutos, foi essa parte da resposta dada ao Davi Nunes, em que você enuncia uma disposição para a disputa pelos termos, tantas vezes são usados para nos desqualificar. Então, grafocêntrica não é a Europa. A Europa quer ser dona da dimensão grafocêntrica da cultura. O que quer que seja a Europa, quer a primazia sobre isso. E você está nos trazendo uma revelação que, na verdade, são duas. Estamos a falar do grafocêntrico na cultura angolana com a peculiaridade de que não é um fenômeno urbano, e sim dos vários contextos. E isso é transformador da nossa percepção
Ainda hoje nós falamos de cultura africana e de África pensando redutoramente num país. Nós falamos disso como se estivéssemos. E falando isso com Moçambique, Angola, Cabo Verde, Senegal, a gente mistura tudo. E acha que compreende algo. Na verdade, existe aí uma circunscrição. Não é? Você circunscreve para quê? Para classificar, para controlar, para dominar. Então, me parece muito libertador mesmo te ouvir falar esse tópico da resposta ao Davi. Isso nos convida a pensar o quanto, mesmo nós que estudamos as culturas africanas e afrodiaspóricas, colaboramos para manter essa dicotomia entre a noção de escrita. Nós acabamos reforçando isso. É o que eu compreendo, é o que eu depreendo da sua fala. Bom, a menos que alguém tenha mais alguma questão a colocar, eu convidaria o Mano Abreu a dizer suas palavras não finais, né? É muito dramático isso, mas as suas palavras de fechamento dessa noite. Se não houver mais nada, gostaria imenso de agradecer à Academia Mineira de Letras por essa oportunidade singular de podermos estar aqui e partilhar. Imagina que é o lugar das letras, né? O lugar das letras. E as letras são todas essas dimensões. Né? Sinto-me muito honrado e obrigado pela vossa presença e as vossas questões, que também vão me ajudar a pensar muito sobre também como eu posso me posicionar melhor sobre aquilo que nós precisamos continuar a pensar. Não sei se devia dizer melhor, mas a pensar, porque é preciso, né? Conhecimento. Eu quando vejo uma jovem que faz performances francesa e a escrever no chão com os pés e os membros, né? E a mexer com cidades, né? Ver o furor que ela faz. Quando eu vejo grupos de dança na China a fazerem peças de danças em que os contornos do corpo, o desenho de algumas palavras do alfabeto da escrita chinesa, eu vejo que a atualidade daquilo que o Mano Ricardo falava sobre aquilo que trago como preocupações, ou seja, ou intenções de pesquisa, é precisamente a forma como tudo isso circula. E se nós não tivermos o cuidado de observar isso e interligarmos com as culturas, com os nossos lugares, a gente vai continuar a ter essa forma desfocada às vezes, né? De entender os fenômenos que, se nos situarmos bem, podemos os compreender da melhor forma. Então, sobre sistemas literários, sobre o mito da escrita, sobre o Musoni e o estudo da literatura na cultura no sul global. O global, no fundo, é a forma como nós nos organizamos como conhecimento. Né? Era isso que eu gostaria de trazer como proposta de partilha e comunicação. Muito obrigado.